Diário de hoje, o tema é vara verdes, né? Varas verde. E diz o seguinte, tá? O texto bíblico em Isaías capítulo 7, versículo de 1 a 9. Isaías capítulo 7, dos versículos de 1 a 9, diz o seguinte: Quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitadas-se pelo vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leva seu filho Sear, o nome do cara, Sear Jazube, vá encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Rezim, a Síria e o filho de Remalia, porque a Síria e Efraim e o filho de Remalia têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabel reinar sobre eles. Assim diz o soberano Senhor: não será assim. Isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. E em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para seu povo, ou para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão, disse o Senhor. Pois é, está aí. Se vocês não ficarem firmes, não resistirão. E o conselho de hoje é estar firmes. Isaías 26, capítulo 26, versículo 3, diz o seguinte: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aqueles cuja propósito está firme por quem te confia. Pois é, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aqueles cujo propósito está firme por quem te confia. O Senhor nos dá vida e paz. Certo concurso de pintura primária, né? Aliás, não, isso não é isso que eu falei, tá, gente? Esquece. Mas vamos lá. Certo concurso de pintura premiaria o quadro que melhor representasse a ideia de paz. Olha aí. Entre os finalistas havia uma bela postagem com... Aliás, havia uma bela pastagem com flores, borboletas e uma brisa suave. Outro quadro mostrava pássaros voando no céu azul com nuvens brancas. E no terceiro quadro estava ali um grande rochedo no mar e era castigado por altas ondas em meio a uma tempestade violenta. Para espanto do público, o escolhido foi o terceiro. O juiz esclareceu a escolha. Vocês, das ondas e da tempestade, numa das fendas da rocha, dos rochedos, um passarinho com seus filhotes, dormindo tranquilamente? Verdadeira paz é conseguir descansar tranquilo, mesmo nos momentos mais difíceis. Pois é,
Dá para você entender, né, o que pode acontecer. Em meio à tempestade, em meio à violência das ondas, o passarinho estava descansando tranquilamente com seus filhotes, confiante ali naquela rocha, né? Então isso é uma verdadeira paz, conseguir ter paz, descansar em meio a momentos difíceis. O texto da leitura bíblica de hoje retrata um momento em que o reino de Judá estava em perigo. Acaz e todo o povo ficava com medo dos reis da Síria e de Israel. Está aí no versículo a qual acabamos de ler, no versículo 2, que acabamos de ler, né? Que diz o seguinte, cadê aqui o versículo 2? Informaram ao rei a Samaria montou acampamento em Efraim. Com isso o coração de Acaz e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agita-se pelo vento. Pois é, então uma notícia muito difícil para o rei Acaz. Diz que tremia os seus corações, né? Eles estavam tremendo, né? Tremia como varas verdes. Assim o Senhor enviou o profeta Isaías para levar uma mensagem tranquilizadora ao o rei Acaz, dizendo-lhes que tivesse calma. Para Deus, esses dois reis não representavam nenhuma ameaça, não passavam de pedaços de lenha queimadas. O rei e o povo poderia ter paz e tranquilidade em meio à adversidade e acreditar-se nas promessas de Deus. Claro, dizendo se acreditasse, né, nas promessas de Deus. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. É o que diz a palavra do Senhor. Então, difícil é manter tranquilidade, manter paz e firmeza, confiança, quando estamos vivendo em turbulência ou momentos difíceis. Difícil é descansar quando falta-nos caminhos em que possamos confiar. Mas se Deus nos deu promessa, podemos confiar e descansar. Porque se não confiarmos e segurar na fé, não teríamos como resistir os dias maus, os dias difíceis. Crer nas promessas de Deus é a única forma de encontrar paz em meio aos problemas e não ser consumido por eles, pelos problemas. Olha, a gente acha que ter a paz de Deus no coração é ter rios tranquilos, sombras, né? E dormir tranquilo. Não, ter a paz de Deus é você viver em meio às guerras e não ser atingido por elas, não é? Isso é ter a paz de Deus. E as pessoas começam a lhe perguntar por que o mundo está virando, né? Todo mundo está desesperado, todo mundo está perdendo o controle e você está aí tranquilo. É porque a paz de Deus reina no coração daquele que sabe, se for atingido pelos problemas, for atingido pelas dificuldades, pelas adversidades, pelas ondas, pelas tempestades, né? Pelas flechas do mal, ele tem certeza que Deus está com ele. E se ele for atingido, ele tem segurança em Deus. É como se diz o próprio apóstolo Paulo, né? A nossa casa não é terrena. A nossa casa não é uma casa terrena, mas sim celestial. Então, o medo nos paralisa quando não confiamos no Senhor, enquanto a confiança no Senhor nos liberta, nos deixa livres, de cabeça erguida, em meio às tempestades, em meio às adversidades. O princípio é simples, mas não é fácil, tá? De seguir. Pois para isso precisamos admitir que o controle não é nosso, mas sim de Deus. Por outro lado, sempre vale a pena ter a paz divina reinando em nossos corações, independente de qualquer fator externo que esteja acontecendo. Pois é, então, não é as pessoas que estão ao nosso redor que diz que temos paz ou não, ou que vivemos debaixo das promessas de Deus ou não. Quem diz isso é o seu coração diretamente com Deus.
quem diz isso é o seu coração. Se você está vivendo a paz de Deus, reinando a paz de Deus, então a ausência de tempestades, a ausência de adversidade, a ausência de tribulações e problemas não significa estar vivendo a paz de Deus, mas a presença de todas essas coisas e você estar tranquilo, confiante, cabeça erguida. Aí sim, diz sobre a paz de Deus, a paz divina em suas vidas. Por isso que as pessoas não entendem e ficam pensando, por que que os cristãos, às vezes, ou a pessoa diz confiar em Deus e está vivendo tribulações? Pois é, isso é a prova viva de que Deus está presente na vida dele. Os que amam a tua lei, diz a palavra do Senhor, têm grande paz, e ninguém os fará tropeçar. Aí Davi escreve um dos salmos e diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Sabe, ele estava falando isso quando estava sendo perseguido por Saul. Estava quase prestes a morrer na espada do exército dos seus inimigos, do seu próprio inimigo e da sua casa, do seu povo. O rei estava correndo, deitando em cavernas, mas ele diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Pai, eu oro nesse momento, ó Deus, pedindo que o Senhor derrame paz sobre as nossas vidas. Mesmo que estivermos vivendo em turbulências, em adversidade, em tempestades, ventos